Hoje nós vamos falar sobre as alterações do sódio no nosso organismo. Quando que ele está baixo demais, alto demais, as suas consequências, principalmente se tratando da saúde do nosso idoso. Esse tema, ele foi sugerido por um de vocês aqui nos comentários no canal. Eu fico muito feliz porque eu sei que eu vou estar ajudando numa dúvida específica, mas que também pode ser a dúvida de outras pessoas. Então eu já quero aproveitar e te falar que se você tem alguma sugestão de tema, algo que você gostaria de saber em relação à saúde do idoso, alguma parte do tratamento, qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, pode ser desse vídeo, de qualquer outro que você assistir aqui no canal, que eu vou tentar atender as suas dúvidas e poder tirar para que a gente possa ter cada vez mais conhecimento sobre a saúde do nosso idoso, combinado? E se você não se inscreveu ainda, já aproveita e se inscreve aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que é importante você saber é que a gente tem o sódio presente no nosso organismo, né, na nossa corrente sanguínea, e ele precisa estar em equilíbrio com a água, tá? Então a quantidade de sódio ela tem que estar em equilíbrio com a água. Quando esse sódio ele está em maior quantidade do que a água ou em menor quantidade do que a água, isso gera um desequilíbrio, fazendo com que existam algumas consequências para o nosso organismo, tá? Nosso organismo sempre vai dar um jeito de tentar resolver por conta própria, né? Fazer esse balanço novamente, voltar para o estado de equilíbrio, mas se ele não conseguir por algum motivo, ele vai dar sinais de que algo está errado. E é isso que eu quero que você entenda, tá? Alguns dos sinais e sintomas de um sódio muito alto ou um sódio muito baixo podem se confundir com outras doenças ou com outras situações, mas é importante que ao surgimento de algum desses sintomas, esse idoso procure o atendimento da equipe de saúde, tá bom? Então vamos lá. Em que situação que o sódio ele pode estar em maior quantidade que a água? Quando por algum motivo a pessoa ela começa a perder líquidos mais do que ela deveria, ou por um suor excessivo, ou porque ela não está se hidratando adequadamente, ou seja, ela está desidratada, e aí nessa situação o sódio acaba ficando elevado, mais elevado do que deveria. É o que a gente chama de hipernatremia, o hiper significa que é muito, então quer dizer que tem muito sódio ali no organismo. Isso pode acontecer principalmente por um caso de desidratação, tá? E aqui cabe um alerta, porque os nossos idosos, eles têm uma sensibilidade diminuída para a sede. Então, reparem, normalmente os idosos eles não têm muita sede e eles não têm às vezes o costume e o hábito de beber água. Então a gente precisa estar sempre ajudando, lembrando, né? Às vezes dando uma garrafinha de água para que esse idoso esteja ali em contato com a água o tempo todo, lembre de tomar, porque só o fato de sentir sede para o idoso às vezes não é suficiente. Principalmente na época de frio, porque a gente normalmente sente menos sede, o idoso menos ainda, e aí pode acontecer que ele tenha esses quadros aí de desidratação que podem, por exemplo, como uma das consequências, aumentar o nível de sódio. E aí o que acontece? Essa pessoa ela pode sentir contrações musculares, ela fica mais rígida, pode ter algumas alterações neurológicas, então ela pode ficar mais cansada, ter alguma alteração de comportamento. E, inclusive, alguns vasinhos, principalmente na região cerebral, podem ficar mais propensos a se romperem, tá? Causando um quadro de hemorragia. Por isso, que são sinais que às vezes a pessoa pode ser que passe despercebido, mas que é muito importante que a gente, né, leve esse idoso o quanto antes para um atendimento e uma análise, porque eles vão precisar fazer um exame laboratorial para identificar qual é o nível de sódio no organismo. E eles vão conseguir entender se esse sódio está a mais ou a menos do que o desejado. E aí, com base nisso, eles vão fazer os cálculos de reposição de líquido adequado. Porque o que acontece? Muita gente acha que, se é só questão de equilíbrio, o sódio está muito alto, eu vou dar mais água, e aí essa pessoa vai se hidratar e vai ficar ótimo. Ela tem que beber água sim, mas a quantidade, ela é muito importante ser calculada. Isso não é interessante de ser feito em casa. Vamos dar muita água para essa pessoa e pronto, vai resolver o problema. Não, pelo contrário. Essa hidratação, né, novamente, essa reidratação, ela precisa acontecer aos poucos, né? A equipe vai conseguir avaliar qual é o nível de hidratação que esse paciente precisa, porque caso contrário, ele pode ter até um edema, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado e o tratamento tem que ser feito com a equipe. E o outro caso de desequilíbrio é quando esse sódio ele está mais baixo do que a quantidade de água. Então, nesses casos, o paciente ele tem outros tipos de sintoma, ele pode ter confusão mental, ele pode estar mais propenso a ter risco de quedas.
Então, algumas coisas que são até às vezes parecidas com outros, com sintomas de outras doenças, mas que pode ser um sinal de que o sódio está muito baixo. E por que isso pode acontecer? Pode acontecer pelo uso de alguns medicamentos, inclusive diuréticos, antidepressivos, quimioterápicos, alguns deles podem causar isso, tá? Pode ser por uma questão de uma regulação que não está acontecendo do próprio organismo, tá? O sistema renal desse paciente pode não estar funcionando adequadamente, ou até mesmo alguma doença de base, como a insuficiência cardíaca, por exemplo, que acaba fazendo com que o sódio seja mais eliminado do organismo. Então, existem várias causas. Esse paciente ele vai precisar ser avaliado pela equipe de saúde. Também é necessário fazer o exame de sangue para avaliar o nível de sódio e identificando que esse sódio realmente está baixo. Novamente, é um trabalho para a equipe de saúde repor de uma forma adequada esse sódio. Não adianta simplesmente colocar um monte de sal na comida desse paciente, falar que ele vai ficar melhor, que muito pelo contrário, você pode agravar alguma situação, tá? Então, esses são basicamente os dois extremos, né, dessas alterações do sódio. As causas podem variar, né, se ele estiver para mais ou para menos. Normalmente o diagnóstico vai ser, para ambas as situações, a avaliação do exame de sangue e o tratamento, gente, ele sempre vai ser realizado pela equipe de saúde, orientado pela equipe de saúde, tá joia? O mais importante que eu quero deixar aqui, tanto o esclarecimento sobre essa questão da alteração do sódio, é que em qualquer situação de alteração de comportamento do seu idoso, e não só de comportamento em si, mas qualquer alteração no padrão desse idoso, né, qualquer coisa que você identifique de diferente, é um alerta para levar esse idoso para ser atendido pela equipe de saúde, tá? Às vezes a gente deixa passar despercebido algumas coisas ou acha que são simples, mas quando a gente vai ver, é algo que precisa de uma intervenção da equipe, de uma intervenção mais séria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu aguardo mais sugestões e aguardo você para os próximos vídeos também. Até mais!